de uma reunião em que o Mano chegou a pedir demissão, segundo informação do jornalista Alexandre Ernst, do Vozes do Gigante. O Mano teria pedido demissão e sentiu do grupo, e recebeu do grupo, que o grupo vai dar uma resposta domingo. Só por isso que o Mano ainda é técnico do Inter. E aí tem um outro contexto que eu preciso dar para o torcedor do Corinthians, para torcedores de outros cantos do Brasil. Tem um Grenal domingo. E isso muda tudo. Não fosse um Grenal no domingo, o Mano já estaria fora. Já estaria fora do Inter. Ele só foi mantido por conta do Grenal. A última vez que o Inter demitiu um técnico nas vésperas de um Grenal foi em 2015, quando o técnico era o Diego Aguirre, o Odair Hellmann assumiu como interino e o Grêmio fez 5-0 no Inter. O jogo também na Arena do Grêmio, como é o caso de domingo agora. O Inter tem calafrios ao lembrar disso. O Vitório Piffer, o ex-presidente, chegou a dizer: criamos um fato novo. Tirou o Aguirre na terça-feira, o Odair assumiu o time, domingo 5-0, um resultado histórico que não acontecia desde 1910. Só para vocês terem uma ideia, com essa diferença. Então, o Inter não pode cometer esse risco. Não pode ir para um Grenal sem técnico. Fosse outro jogo, o Mano já estaria fora. Há informações que elas são divergentes. Uma delas é que o Mano sai independentemente do resultado. Mesmo com vitória, o Mano já teria se comprometido com a diretoria de que ficaria até domingo e que depois rumaria a sua vida e o Inter procuraria um técnico. Outras informações dão conta de que pode haver uma reação, talvez com uma vitória no Clássico, e isso dê mais um fôlego para o Mano. Em caso de derrota ou empate, a tendência é que o Mano não permaneça como técnico colorado. Bom, o que o Inter vai fazer, eu não sei. Tem nomes especulados aí, trazidos pelo meu irmão lá, João Batista Filho, do Donos da Bola de Porto Alegre, como o Jorginho, ex-lateral, ex-Atlético Goianiense, ex-Vasco da Gama, que tem uma parceria forte com o Dunga, que é um ídolo colorado, que poderia inverter o processo que aconteceu na Copa do Mundo, né? O Jorginho, seu técnico, e o Dunga, o auxiliar. Existe essa possibilidade, um cara visto com bons olhos para apagar um incêndio, para mobilizar o elenco imediatamente. E o outro é Rogério Ceni, que tem o pai torcedor do Inter, né? Lá atrás, torcedor colorado. O Rogério Ceni também tem ligações com o Inter, por ser lá de Sinop, do Mato Grosso, e acalmaria a torcida por ser um nome de status, um nome grande e tudo mais. Mas existe uma ressalva aí em relação ao problema de relacionamento que o Rogério Ceni tem com alguns jogadores, como aconteceu no São Paulo, como aconteceu no Cruzeiro, lembra? Numa situação em que o Cruzeiro estava lá caindo, aquela coisa toda, o Rogério chegou, meteu o pé na porta, não durou um mês porque foi derrubado. Mas o Inter vai resolver a sua vida depois do Mano sair. A questão é que o Marco Belo, repórter da Rádio Transamérica, e tem outros repórteres que estão dando essa informação também, o Marco Belo foi categórico. Ele disse que o Mano vai negar, obviamente, essa informação, mas que o Mano quer treinar o Corinthians. Essa informação. O Mano Menezes quer ser treinador do Corinthians. E que ele saindo do Inter no domingo, no máximo na segunda-feira, o Corinthians, segundo a informação do Marco Belo, também quer o Mano Menezes. Como já quis lá atrás, né, inclusive. Só que aí a informação maior ela vem agora. Não basta querer, né? Segundo o Marco Belo, o Corinthians comunica a Luxemburgo, agradece pelos serviços prestados e contrata Mano Menezes. A minha dúvida porque a gente está olhando para o domingo com um clássico Grenal, em que, por ser na Arena do Grêmio e pelo momento do Inter, a gente está colocando como tendência uma vitória do Grêmio. Eu não penso dessa forma, porque acho que o Grêmio também não está jogando um futebol tão convincente assim. Tem tido problemas. Então tudo pode acontecer realmente nesse clássico. Se os caras resolverem dar a vida pelo Mano, pode ser que o Inter mostre uma vontade que não mostrou até agora e até consiga um resultado. Agora, se ele sai independentemente do resultado, bom, ficaria no mercado. A questão é que o Corinthians encara o Flamengo no Maracanã. Esse jogo, sim, tem uma tendência bem óbvia de uma vitória do Flamengo. Então, o que poderia mudar o cenário aqui? O Corinthians vencer. E aí, poxa, como é que você vai demitir o Luxemburgo? O cara ficou 5 jogos sem vencer, aí de repente ele vence o Flamengo no Maracanã e você tira. É que realmente não é a tendência. E vocês sabem que os dirigentes já pensam lá na frente. Então a informação de agora é que, se tudo correr conforme o normal, o Mano Menezes sai do Inter no domingo, o Luxemburgo perde mais uma, né, para o Flamengo no Maracanã, e o Corinthians faz a troca. O Corinthians agradece o Luxemburgo e traz o Mano Menezes. Eu não sei nem o que pensar sobre isso, gente, porque despejei aqui as informações, os bastidores do que está acontecendo lá no Inter, a informação do que pode acontecer com o Corinthians. Agora,
É impressionante, né? Quantos técnicos o Corinthians vai ter na temporada? Mas o Mano Menezes, não digo nem que é um sonho antigo, né? Era um desejo antes do Lucha. O Lucha não está conseguindo resolver. Depois desses 5, 6 jogos aí, talvez a diretoria tenha a chance que ela queria para pegar Mano Menezes livre do mercado. Porque quando chamou numa primeira vez, ele queria cumprir o contrato, ele não queria sair do Inter naquele momento, tinha um acerto com o presidente. Ele ficando livre, a coisa muda de figura, né? Basta você contratar. Só que aí você precisa demitir o Luxemburgo, mais um técnico no ano. Sei lá, comenta. Meus amigos, infelizmente a crise interna dentro do Coringão continua. Então o que você acha? Você aprova ou não uma nova troca de técnico aí no comando do Timão? Mano Menezes vai entrar no lugar do Luxemburgo? Você acha que realmente o técnico Mano Menezes ele tem essa capacidade de reverter essa crise interna dos jogadores aí do Corinthians? Então deixe seu comentário aí, Felters. Na minha humilde opinião, se realmente o Duílio, né, porque quem manda é a diretoria do Corinthians, quem manda e desmanda é a diretoria. É claro que a torcida, né, que alguns outros jogadores eles têm voz dentro do Corinthians, sim, para dizer se vai contratar, se não vai contratar, enfim. Porém, quem dá a palavra final é a presidência, ou seja, o Duílio, os diretores e etc. Né? Mas, na minha opinião, eu acho que se o Duílio fizer realmente isso, ele vai estar cometendo novamente um novo erro, porque o problema do Corinthians não é o técnico. Não é o técnico. O Luxemburgo, ele é um bom técnico. Ele é um ótimo técnico, na verdade, né? Só que o problema do Corinthians, a começar pela diretoria. Esse é um dos grandes problemas do Corinthians, é a diretoria. A maioria da torcida concorda com o que eu estou dizendo, certo? Outro problema do Corinthians, o principal são os jogadores, porque um técnico ele não faz milagre na equipe, no time, ele não faz milagre. Todo mundo sabe disso, que um técnico não tem a capacidade de fazer milagre em time nenhum. Então, o grande problema, a grande crise que está tendo dentro do nosso timão, o problema é dos jogadores que já estão velhos, estão ganhando muito dinheiro sem fazer nada, tão acomodados. Tanto é que o Luxemburgo ele teve que trazer um novo preparador físico, um novo auxiliar. Ele tá praticamente aí, ele fez um limpa aí no timão, porque o físico dos jogadores do Corinthians estava ridículo. Estava ridículo. E quem acompanha aí o canal sabe dos treinos, dos últimas vezes que eu tô postando em relação com os treinos, que o novo preparador físico do Timão, Antônio Melo, ele pega pesado. O físico dos jogadores apresentou uma melhora. Quem assistiu aí o último jogo contra o Galo, viu que o físico deu uma melhorada. Claro que não melhora do dia pra noite. Só que os jogadores estão abalados psicologicamente. Quem viu o Cássio aí saindo dos bastidores do último vídeo que eu postei, o Cássio, ele tá acabado. Dá pra ver que parece que o cara tá em depressão. O cara sai totalmente de cabeça, ele sai de cabeça como se estivesse morto, assim, olhando pra baixo. Pelo amor de Deus, nunca vi isso. Nunca vi isso. Todo jogo o time ele leva gol. Todo jogo, pode pegar aí o histórico. O Luxemburgo já tem 5 jogos, nenhuma vitória. Entendeu? Só que o problema não é ele, é os jogadores. E daqui que a janela de transferência abra, vai demorar mais um pouquinho. Claro que tá bem aí, mas vai passar sufoco o Timão se não trazer novos jogadores. Novos jogadores, falando de novas contratações e também jogadores mais novos. O Luxemburgo, ele tem esse olhar de trazer jogadores da base. Ele gosta de trazer jogadores da base. Então, ele tem esse olhar clínico. Mas e você, fiel torcedor corintiano, o que você acha? Deixe aí sua opinião.